Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, Jesus promulga as bem-aventuranças, o caminho que nos leva ao céu, rezando também pelos namorados, que nós possamos celebrar na esperança e na fé os sagrados mistérios. Então, a primeira leitura está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 a 7. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 a 7. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a alegria de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então, essa primeira leitura fala pra gente, é o início da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, E aqui ele fala: Deus nos consola para que possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Então, Deus nos consola, Então, que nós realmente possamos depositar a nossa confiança em Deus, Porque Ele sempre está conosco, Ele nos ajuda a superar as dificuldades e os obstáculos. Ele sempre nos consola. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 12. Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 12, onde nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, sentado sobre um monte, na posição própria de um mestre no primeiro século da era cristã, Jesus começa a ensinar a multidão. Os discípulos, como frequente no Evangelho de Mateus, se aproximaram para ouvi-lo, em sinal de respeito e atenção aos ensinamentos do mestre. Então, as bem-aventuranças funcionam como introdução a todos os ensinamentos de Jesus que seguem por todo o Sermão da Montanha. O discípulo e qualquer pessoa que pautar sua vida no ensinamento de Deus, conduzindo conforme este programa, receberão no presente e no futuro a recompensa devida. As 8 bem-aventuranças ditadas por Jesus se correspondem de duas em duas, a primeira e a última bem-aventurança. A pobreza evangélica encarnada em uma vida que sofre perseguições por causa da justiça de quem pratica a vontade de Deus tem como recompensa, já nesta vida presente, a pertença e a participação no reino dos céus. Os aflitos, alvos de violência, e os promotores da paz serão futuramente consolados e chamados filhos de Deus. Os mansos, pacíficos e os puros de coração possuirão a terra e verão a Deus. Os famintos, sedentos por justiça, quem deseja ardentemente viver conforme a vontade de Deus, e os misericordiosos serão saciados pela misericórdia divina. Deus é a própria misericórdia. Atenderá, protegerá, guiará e levará a si aqueles que reconhecem sua dependência a Ele, abandonando toda a autossuficiência.
Bem-aventurado que se reconhece, quem se reconhece dependente de Jesus e procura viver conforme os seus estatutos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.